Olá a todos, vamos então com o nosso caderno de apoio com a trilha 1, cujo tema é redes sociais, tá? Então, caderno de apoio para o primeiro ano do ensino médio. Deixe-me apenas aumentar aqui a tela para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Então, tema redes sociais, que é uma coisa que todo mundo usa, tá certo? E ele começa aqui, o caderno de apoio, logo na página 1, tá? Com um pequeno texto introdutório, para que vocês reflitam um pouco sobre o seu tipo de rede social favorito, quantas horas diárias você passa usando essa rede, ou quando você precisa fazer alguma coisa, você deixa o celular ou leva para todos os lugares, né? Explique aí. Na verdade, são perguntas para que vocês reflitam um pouco, tá certo? Em relação ao uso do celular e redes sociais. Nós vamos pular isso, tá bom? Vocês podem refletir aí na casa de vocês sobre isso. Nós vamos ver agora a parte 2 dessa trilha 1, da página 1. Tá vendo aqui embaixo? Página 1. Esses símbolos aqui são muito conhecidos, tá? Das pessoas que têm redes sociais, que têm celulares, que estão aí conectadas. Então eu tenho aqui tenho 4 redes sociais, né? Se bem que uma é mais para comunicação de fato, tá? E logo abaixo, né, acho que essas redes todas vocês conhecem, evidentemente, né? TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, tá? Então, aqui nós temos essas 4 redes sociais. E aí, nós temos a primeira atividade, né, que você só fez a leitura dos símbolos, né, tranquilo. Mas aí, é o seguinte, nós temos aqui uma atividade de leitura que você precisa saber um pouco sobre o que está falando, tá? Então, por exemplo, vocês sabem as características de cada uma dessas redes, eu acredito que saibam, né? Vocês devem saber para que serve, por exemplo, o WhatsApp, vocês devem saber para que serve o Instagram, qual a finalidade, né? O Facebook e o TikTok, tá? Então, acho que cada um sabe exatamente para que finalidade cada uma delas é utilizada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 4 textos, tá? Com a definição sobre as redes sociais, sobre essas redes sociais. Então, o que vocês devem fazer é preencher o espaço que está aqui, tá? Com a rede social correspondente. Então, você vai ler a explicação que está aqui, tá? No texto que está disponibilizado para a gente e completar o espaço aqui com a rede social mais adequada. Então, por exemplo, aqui na segunda, né? Então, tem um espaço aqui, que vai ser o nome da rede social, is an American social media based in Menlo Park, California. It was founded by Mark Zuckerberg and his roommates at Harvard. Então, aqui você vai colocar, né, nesse espaço aqui, que rede social é essa? Será que essa rede social é TikTok, Facebook, WhatsApp ou Instagram? Tá? Então aí é bem tranquilo também, vocês vão identificando as palavras. Evidentemente que essa atividade aqui, né, obviamente em inglês, mas nós estamos fazendo uso de uma estratégia de leitura. Que estratégia é essa? Deixa eu passar aqui para a página 3, na parte 4, explorando a trilha. Então, aqui o texto introdutório dessa trilha, né, nos diz o seguinte: você conseguiu entender bem os textos ou usou algumas palavras para associar cada um dos textos a uma rede social? Tá? Então, se você entendeu todo o texto inteiro, ótimo. E se você usou palavras e fez associações, parabéns também, é uma estratégia de leitura. Então, veja, nós temos várias estratégias de leitura de textos em inglês. Tá? Obviamente, nós vamos aqui utilizar uma dessas estratégias, que é o que? Focar nas palavras que você consegue entender. Isso é, na verdade, uma estratégia chamada em inglês instrumental, tá bom? Em que a gente identifica basicamente as informações que nós precisamos. Então, nós temos aqui o texto 1. É um texto que fala sobre excessive social media use comparable to drug. Então, social media, que são as redes sociais, tá bom? Aí ele volta aqui no enunciado. Tá? Então você vai usar a estratégia da leitura de focar nas palavras que você consegue entender. Que palavras são essas? Nós temos palavras em inglês que são conhecidas como cognatos. Tá? O que são cognatos? São aquelas palavras que estão em inglês, mas parecem com o português. Por exemplo, recent,
palavra é essa? Né? Basta você colocar a vogal E no final, que parece com o quê? Parece com recente, tá? Exists. Tá na cara o que é, né? Existir, né? Decision, attitudes, tá? E muitas outras. Mas não são apenas essas. Algumas palavras que estão aqui você já conhece de outros carnavais, né? De outros aprendizados. Então, por exemplo, nós já vimos em outras, né? Nós vimos recentemente, aliás, o que significa a palavra often. Lembra do often? Que nós utilizamos no simple present, tá? Nós temos também palavras como, expressões como but, estou marcando aqui para vocês, tá? But, mas, ou porém, palavras como people, que significa pessoas, tá? There is é o verbo to be, tá? There is, né? There to be, ou seja, há, ou seja, de existir, e assim por diante, tá bom? Outra palavra aqui que é bem fácil, negative, posts on social media, tá? Não tem nenhuma dificuldade em traduzir isso, só deixa algumas expressões como cyberbullying, tá? Deixa como está mesmo, porque é uma expressão em inglês que a gente não teria, na verdade a gente tem uma tradução, tá? Mas não ficaria da forma mais adequada para o que a gente quer dizer, tá bom? Então, veja, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um parágrafo explicando o que você entendeu do texto, no caderno aqui, tá? Então, no seu caderno, você vai ler o texto, você vai usar essa estratégia de leitura, tá? De focar nas palavras que você consegue entender, você vai ler o texto inteiro, tá bom? E aí você vai escrever um parágrafo, primeiro escrevendo o que você entendeu, tá? E depois disso, você vai inserir o texto no Google Tradutor e comparar com a tradução do Google, tá? A tradução do Google, como eu já falei para vocês, o Google Tradutor, ele usa algoritmos, tá? Então, algumas traduções nem sempre são adequadas. Algumas traduções saem de forma ali bem truncada mesmo, tá bom? Então, veja, você vai escrever no seu caderno o que você entendeu sobre esse texto, mas atenção, não é para traduzir o texto palavra por palavra, tá? Depois compare seu texto com a versão traduzida no Google Tradutor, copie o texto em inglês e insira no tradutor, como vocês já conhecem o procedimento, tá bom? E aí a sua versão e a do Google são parecidas ou totalmente diferentes? Então, você vai fazer o seguinte, você vai escrever o que você conseguiu entender, tá certo? Desse texto aqui, como está sendo pedido, tá? O parágrafo explicando o que você entendeu do texto, e aí você vai compartilhar essa experiência, pode ser no caderno mesmo, no mesmo caderno que você vai enviar, né, a explicação do parágrafo, você vai compartilhar essa experiência. São parecidas ou totalmente diferentes, tá? Então você vai analisar, vai comparar e vai verificar qual é a natureza da sua interpretação e a tradução do Google Tradutor, tá bom? Isso é uma estratégia de leitura, isso acrescenta vocabulário para vocês, que nós precisamos, tá? Acrescentar vocabulários para o nosso aprendizado de inglês. Então, antes de nós avançarmos, tá, na trilha 3, na trilha 1 para a página 4 e adiante, vamos fazer então essa atividade aqui para trabalhar essas estratégias de texto, tá? No caso, a estratégia 1. Tá bem? Então por hoje só essa atividade. Então, espero que vocês tenham aí um bom desempenho e até a próxima. Goodbye.